seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Henrique Carneiro e você está aqui no canal Letra de Letra, literatura, história da arte, produção de texto e algumas colocações a respeito de educação escolar. Sim, justamente isso. Esse desenho que você viu na abertura é de Jean-Marc Coctet, 1899, e o desenho responderia uma pergunta simples: como seria a educação no ano 2000? Veja que pelo desenho ainda se mantém a estrutura escolar prevista, com carteiras, fileira, uma distribuição ali bastante conservadora, bem quadrada em todos os sentidos, e a leitura, o conteúdo dos livros entrando pela cabeça, parecendo uma prévia do filme Matrix, com seus chips cerebrais, filme que é lá de entre 1999 e 2000. A história dessa pergunta é que estamos hoje, tanto tempo depois do ano 2000, observando que Marc Coctet não errou, né? Muitas das escolas, para não dizer todas, aqui pelo país, ainda preocupadas com a questão da educação apenas e tão somente ligada aos livros, aquela educação segregadora, principalmente nas escolas chamadas de elite. A questão é o que vai ser oferecido e como. Sonho com uma educação um pouco mais acolhedora, um pouco mais libertadora, e então penso em atividades dentro da escola que pudessem trazer um pouco mais de ânimo e realmente modificar um pouco até a ideia de avaliação, quase sempre ligada ao vestibular na rede privada, sempre com esses polos opostos, né, sobre quem é perdedor, quem é vencedor, quem é o melhor aluno da sala, quem não é, enfim, sempre com esse tipo de visão que é retrógrada. Acontecem sempre atividades interessantes, importantes dentro das escolas em geral, como feira de ciências, sarau, show de talentos, teatro, coral, enfim, atividades legais, claro, óbvio, Olimpíada, atividades importantes, mas quase nunca acontecem durante o horário da aula. Acontecem fora da escola às vezes. São atividades espetaculares, com um horário para começar, um horário para terminar, como se fosse então um espetáculo. Seria muito importante que as atividades legais, inclusivas, que envolvem muitas áreas, pudessem acontecer no horário da sala, no horário da aula, né? E não necessariamente num sábado, uma noite, como já disse, muitas das vezes fora do prédio, e isso é realmente uma tragédia, porque quando essas ações acontecem, elas ao longo do ano, da semana, ela não volta para a sala de aula, pouco há de debate, pouco há de reflexão a respeito disso. Seria importante que pudesse haver um planejamento a respeito de atividades interdisciplinares que realmente abraçassem mais de uma área, vários professores, e que elas acontecessem no horário da aula, porque isso é educar. É conhecida essa expressão de atividade extracurricular. De extra não tem nada. Quem qualifica uma atividade como um sarau, como a Olimpíada, como uma feira de arte, uma feira de ciência, como atividade extra, já dispensa essa atividade. E ela não é extra, é educativa, escolar. Então esse compartilhamento de aulas, onde o professor de matemática fala de números, o professor de biologia fala de bichos, o de literatura lê poemas, isso não funciona, não educa no curto prazo. Considero, claro, todo respeito a esse tipo de conteúdo, a fórmula de Bhaskara, as leis de Newton, o que é barroco, ou enfim, com quantos paus se faz uma canoa. Acho isso tudo muito importante, os conteúdos acadêmicos dentro dos livros, como no desenho de Coctet. Mas esse não deve ser a única razão de existir de uma escola. Há pessoas lá dentro e elas precisam da movimentação e do encontro e do convívio e também das avaliações desse público. O público deveria fazer avaliações, todos deveriam ser avaliados, funcionários, professores, direção, alunos, famílias, todos deveriam ser avaliados, deveria haver autoavaliação, né? Mas acho que é pedir demais para muitas escolas ou para muitas direções
que não conseguem ou não querem enxergar um caminho múltiplo para a questão da educação. Então, um sonho era esse, que pudessem existir atividades interdisciplinares planejadas desde o começo do ano, quando áreas afins ou não pudessem propor uma discussão a respeito desse filme, dessa leitura, dessa atividade, a árvore, ir até a calçada, ir até algum bosque, alguma praça, mais de um professor que pudesse levar os alunos até a praça e falar sobre, não necessariamente no dia da árvore, pode até ser, sobre quem mora nela, qual a sua função, a questão das queimadas, quem escolhe plantar numa cidade árvores, qual o critério, ou um sarau. Será que apenas os professores ligados à área de linguagens devem organizar esse tipo de atividade? Será que a leitura na escola envolve só ficção? Apenas Machado de Assis, Graciliano Ramos, Fernando Pessoa? Sim, envolve esses escritores que são ícones dentro da história da literatura. Mas não é só de literatura que se vive dentro de livros. Há de haver outro tipo de critério. Leituras ligadas à história, à ciência, né? Então seria muito importante dentro do processo de planejamento que as áreas conversassem entre si, tudo claramente organizado e ciceroneado pela coordenação, para que as atividades legais realmente aconteçam com planejamento, de novo, dentro do horário das aulas. Era necessário que se quebrasse um pouco essa prisão que muitas escolas fazem em relação ao uso do aparelho celular, postura dentro da sala de aula, o silêncio, né? Parece que é um mantra dentro de algumas escolas, que é uma sala boa, é uma sala silenciosa. Que medo, que tristeza. A ideia da educação é aquela que se constrói dentro das relações. Tá? Então isso tudo precisa estar na pauta, não só o conteúdo de um livro. Tá? Ele por si só faz pouca coisa, porque ele é só um livro. Quem faz é a relação entre as pessoas. Conversar, dizer bom dia, alô, como está, chamar, inquirir. Aí então sobra pouco tempo para que o aluno consulte o celular, faça outra atividade, fuja da sala. Quando há uma relação mínima. E eu não tenho nenhum melindre de dizer isso. Quando há muitos dilemas em relação à disciplina da sala de aula, a responsabilidade é sim do professor, ele é o adulto da relação. Então ele é preciso tomar uma decisão, que nunca pode passar pelo autoritarismo, gritar, bater na mesa, expulsar metade da sala, sair correndo. Então é preciso fazer outra coisa, escolher outra carreira. Ou então, né, a humildade, usar o cérebro, fazer perguntas. Né? Se ligar ao departamento psicológico, pedagógico da escola, à direção, à coordenação, a outros colegas e aprender, reaprender a lidar com aquele grupo de pessoas. Né? Então tenho esses sonhos, né, que envolveriam essa relação com o professor, com o aluno, com o aprendizado. Quem sabe no futuro a gente encontre menos jovens querendo fechar museus, acreditando em terra plana. Né? Então quem sabe a escola possa se transformar realmente num polo de aprendizado, de valorização da ciência, da arte. Gosto muito deste livro da editora Papiros, Em Defesa da Escola, Roseli Saião e o Júlio Gropa Aquino. É feito no formato da entrevista que eles fizeram tratando de variados temas, mas principalmente a função dela. Né? Recomendo essa leitura, Em Defesa da Escola. Lógico que a palavra escola também remete ao significado da educação, né? Humildade sempre, buscar fazer perguntas, lidar com as pessoas, estar próximo de seus alunos, tá? E mostrar que há um interesse, olhar no olho, né? E realmente transmitir aquilo que é humano dentro do processo. Seu gosto por trabalhar com esse conteúdo. Diga, coloque nos comentários como você tem se relacionado com esse dia a dia, com esse cotidiano. Que materiais conhece, como tem lidado com essas questões da educação à distância e as perspectivas para o futuro. Deixe seu recado. Muito obrigado, até mais.